famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imóveis Lifecast, que tem a pretensão de ser a sua magazine eletrônica com bate-papo de corretor para corretor. Ok? Então vamos falar hoje, a gente está recebendo nesse episódio uma fera do mercado imobiliário, um cara muito conhecido e reconhecido, né? Estou aqui hoje com o corretor de imóveis Edgar Padilha. Seja muito bem-vindo, Edgar. Agradeço o convite, Roger, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui na tua companhia hoje, fazendo parte desse evento, vamos dizer assim, né? Então, legal. Muito obrigado mesmo. Legal. Eu que agradeço aí a tua disponibilidade, teu tempo aí e que a gente siga tendo um bate-papo bem legal ao longo da tarde. Primeira coisa, eu vou só mencionar que eu vou tomar a liberdade de chamar de Padilha. Claro. Né? A gente conhece mais por Padilha do que por Edgar. Eu vou dizer que eu me conheço por Padilha, né? O pessoal que ultimamente anda me chamando de Edgar, porque desde o tempo do militarismo sempre foi Padilha, né? Legal. Bem tranquilo. Legal, então tá. Bom, e aí, gente, eu vou começar falando um pouquinho da história aí, um breve histórico do Padilha. Padilha foi 30 anos da Força Aérea Brasileira, né? Isso, como exatamente. No linguajar de vocês, milico. Né? E até hoje, né? Que diz que o militarismo não sai da gente, né? Tá certo. Eu já tive mais gente que eu conheço também que já falou essa mesma observação. Sim. E se aposentou há mais ou menos 14 anos e a partir daí entrou na jornada da corretagem, né? Exato. Trabalhando na Real inicialmente, alguns anos, depois na Lopes, e já está aí há 8 anos lá na Foxter, Companhia Imobiliária. Isso, vou completar agora no final de ano, eu completo 8 anos de Foxter, né, cara? Tá, legal, legal, bacana. Bom, então a gente já começa aí agradecendo os nossos parceiros, que é a Sonido Produtora e a Evol Marketing Digital, que estão sempre junto conosco nessa jornada aí do podcast. E só relembrando um detalhe, Padilha, que eu tenho o hábito de falar para todos os nossos parceiros, convidados que vêm aqui conversar, a ideia do nosso podcast é sempre trazer um bate-papo leve, tranquilo, descontraído, que gere conteúdo, obviamente, claro, né? Que gere interesse para os nossos ouvintes. A gente cita sempre que na maioria das vezes eles são corretores de imóveis, mas felizmente a gente está tendo ouvintes de outros mercados, está aumentando cada vez mais a participação, mas a ideia realmente é esse bate-papo aí de corretor para corretor. Claro. E mesmo eu tendo feito esse breve relato histórico aí da tua jornada, eu queria que tu falasse um pouquinho aí como é que foi esse processo de tomada de decisão e como é que foi a tua entrada e como é que está sendo a tua jornada na corretagem, né? Ok. Vamos lá. Eu me aposentei. Quando eu me aposentei, eu queria saber, aposentado, né? Eu queria saber o que era ser aposentado, né, cara? Mas eu sempre fui muito ativo na minha vida, né, cara? E aí chegou um ponto que eu não aguentava mais, cara. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, né, cara? E nessa época, minha esposa trabalhava numa grande empresa de materiais para eventos. Tá? Sim. E na época, inclusive, ia ter uma feira no Iguatemi, de exposições de materiais, todas essas lojas, né? E ela sempre contratava uma moça lá, que era recepcionista, bonitona que era, né? Enfim, todos os anos era a mesma que ela contratava. E nesse ano ela foi entrar em contato com ela, olha, vai ter um evento, vai ser durante a semana, né? O horário é lá das 2 da tarde até o fechamento do shopping, até as 10 da noite. E daí essa garota falou assim, esse ano nós vamos ter que trabalhar esse horário, porque eu comecei a trabalhar na corretagem, né? E eu não vou ter essa disponibilidade toda para poder fazer essa carga horária, porque eu estou fazendo plantões, e não sei o quê. Daí a minha esposa, que legal, não sei o quê. Dela assim, teu esposo não está aposentado? Daí, assim, sim, ele está aposentado. Será que ele não gostaria de trabalhar? Eu tenho um amigo meu, isso lá na Real, né? Certo. Tem um amigo meu que está montando uma equipe, que é o Felipe Costa, não sei se tu deve conhecer. De nome. O Felipe Costa está montando uma equipe lá na Real, né, cara? E, de repente, seu marido vai poder ter aí uma ocupação, faz um plantão, né? Alguma coisa light, né?
Aí a Kelly veio e me conversou, olha, de repente uma coisa para te ocupar o teu tempo, né, cara? Tua esposa queria te tirar de casa já, era esse plano. Ela disse sim, ela trabalhava e eu ficava em casa, né? Ela queria te tirar. E aí, daí eu fui lá na Rial, fiz a entrevista, aquela coisa toda, e entrei no mercado imobiliário, fiz o curso TTI, né? E comecei a trabalhar na Rial, né, cara? E aí a Rial naquela época o foco era lançamentos, né, cara? Lançamentos. Era a Rial, era só lançamentos, né, cara? E eu, beleza, cara, vamos começar. E aí no primeiro mês eu fiz a venda de um primeiro imóvel meu para um amigo meu. No primeiro mês. Legal. Tempo bom, bom time. Bom time. E aí o seguinte, né, cara? Desse amigo vieram mais 2 vendas dos amigos desse meu amigo. Show. Aí foram 3 vendas assim, né, cara? E eu não tinha noção nenhuma de o que era comissão, coisa assim. Quando eu recebi aquele dinheiro, cara, eu falei, cara, é muita grana, né? Cara, eu falei, caraca, bicho, né? E aí foi, né, Roger? Foi, a coisa começou a pegar uma dimensão. Aí teve os mais antigos devem conhecer, o que foi, para mim, o maior case imobiliário de Porto Alegre, que foi o Gran Parque Eucaliptus da Melnick. Tá? Teve aquele lançamento, cara, tinha na média assim, de 100 a 150 clientes por final de semana entravam no empreendimento. Né? Foi violento, né? Era uma coisa surreal, assim, né, cara? E eu fui campeão de vendas desse empreendimento da Melnick, né, cara? Na época eu ganhei uma Shadow 750. Foi o prêmio, assim, por ter sido o primeiro colocado. E aí aquela coisa Chegou assim, a usar ou não chegou a usar? Eu não ando de moto, cara. Eu acho bonito os outros, cara. Eu ganhei o prêmio, coloquei na loja e foi vendido. Tá certo. O mais interessante, veio um cara de Uruguaiana, um milico. Ele veio comprar minha moto em Porto Alegre e de Porto Alegre ele foi pro Chile, que é estradeiro, e ele e a mulher dele foram com a moto pro Chile. Legal. Zerada, 750, estradeira, como eles chamam, né? E aí eu já tô com a adrenalina de corretor já pegando, né, cara? Pegando, assim, eu falei, cara... Aí quando eu fui, que teve, isso pra mim foi um marco, né, cara? Eu fui campeão de vendas do eucalipto, eu falei, caraca, bicho. E eu tava ali, a Rial, comparada com as outras imobiliárias, que faziam parte ali, era a House da Melnick, a Lópias, a Noblesse, era Ducati, talvez, também, na época. Eu acho que tinha também. Eu sei que eram empresas muito mais, vamos dizer assim... Representativas, isso. Tinha mais nome no mercado que a própria Rial, né? A Rial sempre foi uma imobiliária mais, tipo assim, mais de coisa de bairro, né? Uma imobiliária menor, enfim. Focada na zona norte da cidade. Se bem que a filial que eu trabalhava era lá no Moinhos de Vento. Sim. Tá? Que era o lançamento. A zona norte ali era mais imóvel de pronto. Avulso, né? Avulso, né? E aí aconteceu o quê? Eu comecei a ter clientes, cara, que estavam me pedindo mais imóveis prontos. Sim. Prontos, né, cara? Assim, começou a surgir uma indicação ali, eu estou trabalhando com imóvel, eu tenho interesse em vender, eu quero comprar. E a carteira de imóveis prontos da Rial era muito pequena, sabe, cara? E aí, cara, eu tinha um amigo meu que trabalhava na Lopes, um grande amigo meu, e ele assim, Padilha, vem pra cá, cara, a realidade pra ti, amigo de, assim, ele frequentava minha casa, né, cara? Sim, amigo mesmo. Assim, sabe? E ele já estava no mercado há muito mais anos que eu, né? Cara, vem para Lopes, que é o seguinte, a Rial tá pequena para ti, cara. Tu tem que pegar coisas maiores, né, cara? E lá, assim, lá tem muitos imóveis, tem uma carteira de imóveis de prontos, bem maior que a Rial, tu vai ver isso, notoriamente. E eu fiz isso, né, cara? Eu saí da Rial e fui para Lopes ali da Mostardeiro, né, cara? Realmente. Aí comecei a deparar com uma carteira bem maior de imóveis, né? Comecei a fazer minhas vendas de avulso, que daí eu saí do foco que era de lançamento. Né, e comecei a trabalhar mais realmente o avulso. Aí eu fiz minhas primeiras vendas, né? Aí comecei a ver até o resultado melhor, né? Porque uma venda de um avulso é bem diferente de uma venda de lançamento, né, cara? Sim. E eu comecei a sentir que a satisfação do cliente também era diferente. Bem mais diferente, né, cara? Completamente. Também é diferente, né, cara? Eu não vendia um papel, né, cara? Tu vendia o imóvel mesmo. Tu ia visitar, o cliente eu via que a satisfação era diferente, né, cara? Até nessa comparação, tu ter a possibilidade da satisfação
quase que imediata, né? Do imóvel avulso que está ali pronto, o cliente Sim. comprou. Sim. O máximo que vai demorar é caso ele faça a contratação do financiamento, aquele Sim, processo. a burocracia. Mas ele está ali já colocando a mão no imóvel dele. Vivenciando imóvel. Diferentemente de um lançamento que, obviamente, também tem todo o seu papel positivo e lúdico, mas é algo a longo prazo para tocar e tangibilizar, né? Exatamente. Né? E aí, eu estava muito bem na Lopes, muito bem mesmo, performando, graças a Deus performando, muito bem. Aí eu senti que a minha carteira de minha carteira de clientes, ela aumentou muito, tá? Consideravelmente, né? Porque daí eu já estava fazendo trabalho, eu já estava aí no meu 3º, 4º ano de corretagem. Então já estava já estava começando a formar mais o meu network, né? O nome Padilha, que eu digo que eu falo para todo mundo, tu tem que criar a tua marca, né? O nome Padilha já estava começando a ser trabalhado, eu já sentia que começava a surgir mais indicações, né? Enfim, então eu sentia que a coisa estava muito... E eu estava muito feliz na Lopes, te confesso, tá, cara? Aí aconteceu o quê? Aconteceu a junção da Lopes com a Ducati. Tá? E aí, cara, bom, os mais antigos sabem quem é a Ducati, eu não vou nem falar aqui, né, cara? Mudou o perfil de trabalho, Mudou totalmente o perfil de trabalho, né, cara? Que era o foco deles era oferta ativa, empurra lançamentos, né, cara? E aí eu falei, cara, isso não é para mim. Não é para mim. Foge totalmente da minha realidade. Eu acho que valores são coisas que eu preservo muito, isso é inegociável. Certo. E assim, isso aí foge da minha ideia, dos meus valores, enfim, né, totalmente. E eu falei, cara, eu não vou ficar aqui porque eu não vou ficar bem, não vou me sentir bem, não é minha metodologia de trabalho, estar ligando para alguém para estar oferecendo um apartamento, eu sou totalmente contra isso, né? Não tenho nada contra quem faça, sim, mas para mim... Só a forma. Para mim não serve, né, cara? E aí eu saí da Lopes e comecei a trabalhar eu e minha esposa de forma avulsa, assim. Eu em casa... cheguei a fazer algumas vendas, né, sozinho. E eu tenho um grande amigo, que é o Thiago Loche, né, que eu conheço desde o tempo da Rial. Certo. E o Thiago já estava um bom tempo na Fox. E o Thiago sempre me... vem trabalhar comigo, vem aqui tomar um café, vem conhecer a empresa, não sei o que. Eu estava bem na Lopes. Eu falei, cara, não... E eu nunca gostei muito dessa coisa de estar pulando de galho em galho. Não acho legal. Principalmente para corretor, eu acho que não fica legal, sabe? Concordo plenamente. Cara, porque assim, bom, cada um, né? E daí ele soube que eu não estava mais na Lopes, né, cara? E ele me ligando, Padilha, vamos conversar, eu quero te mostrar. Aí eu falei, cara, tá, então faz o seguinte, vem aqui em casa, porque as minhas decisões, assim, eu tenho uma parceira muito grande que é a minha esposa, né, cara? Minha esposa eu digo assim, as nossas esposas são os braços direitos, né, cara? A minha esposa é meu braço direito, o esquerdo, as pernas todas, né? Ainda mais agora, no momento que eu vivo. Então, ela sempre me apoiou muito, né, cara? Claro. Então, todas as nossas decisões são tomadas juntos, assim. A gente conversa muito, né? Eu falei, então vem aqui em casa, aqui, vamos tomar um café. Né? Aí ele foi lá em casa, um dia de tarde, levou o notebook dele, né, cara? Aí ele abriu o notebook na mesa, assim, né, cara? Daí quando eu olhei assim, isso aqui é o Connect, papapá. E eu falei, cara, né? Eu falei, houve um encantamento, né? Houve um encantamento, o corretor ali te pegou o cliente. Cara, assim, houve um encantamento, porque daí ele mostrou como é que era o processo, como era redondo o Connect, isso aí há 8 anos atrás, hoje é muito mais, né, cara? Sem dúvida. Mas era muito diferente do que eu tinha visto nas outras duas imobiliárias. Muito diferente, muito diferente. E daí eu comecei a trabalhar na Fox com o seu Thiago Loche, né, cara? E o Thiago ele foi embora, né, cara? Eu continuei lá na Fox, e agora no final do ano eu completo 8 anos de empresa. Né, legal. Então, acho que esse aí foi o começo, assim, da minha cachaça, né? Porque hoje está impregnado em mim, né, cara? Isso aí é uma coisa, assim, absurda, né, cara? Muita gente fala disso, né, do mercado, que o mercado imobiliário é uma cachaça, né, para o pessoal. O pessoal fica impregnado por isso. Mas legal, muito bacana aí o teu relato aí, a tua história aí de transição. O que é interessante? Eu comentei antes, assim, né, que a maioria do nosso público são corretores de imóveis, né? A gente se dirige muito para os colegas. A ideia, que nem eu falei, é trazer insights, é trazer dicas, é contribuir, né, com todo mundo. E aí, em cima dessa questão, em cima da experiência e do know-how que tu adquiriu ao longo
desse período todo, né? Que características tu diria nesse momento, assim, as principais características que um profissional, né, que queira ser, obviamente, bem-sucedido na corretagem, ele deva ter? Quais características, para que caminho ele deveria seguir dentro ali da dinâmica de trabalho dele? Perfeito. Eu acho, primeiramente, Roger, assim, não só na corretagem, tá? Mas eu acho para qualquer segmento profissional que nós venhamos ter, tá? E hoje, vivendo na corretagem, eu diria assim, primeira coisa para qualquer profissional que esteja iniciando, ou até mesmo aquele profissional que hoje, de repente, se sente desmotivado, não está performando, né? Eu diria assim, a primeira coisa que ele tem que ter comprometimento e disciplina. Sem comprometimento e sem disciplina, tu não vai atingir resultados. Eu não vou dizer nem sucesso, tu não vai atingir resultados. No momento que tu for comprometido com o que tu faz e ter disciplina, eu acho que tu tem muita, mas muita chance de atingir objetivos bem maiores que como se não tivesse isso. Porque eu vejo assim, eu acho que nós somos seres humanos, né? O ser humano, tu não tem como é que eu vou dizer assim, não é todo dia que tu vai estar bem. Claro. Né? Não está bem, hoje eu não estou bem, né, cara? Mas no momento, por exemplo, que tu tem essa disciplina impregnada em ti, tu vai fazer o que tem que ser feito, independente se tu está bem, independente se está chovendo, se está frio, se está calor, porque tu está comprometido e tu está disciplinado para exercer o que tu quer realmente. Por exemplo, assim, eu vejo assim, qual o meu comprometimento meu? É atender a melhor forma o meu cliente. Né? Eu me comprometi com isso. Isso é uma coisa que está impregnada em mim. E se todo mundo, principalmente na nossa função de corretores, se tu tiver esse comprometimento, tu vai conseguir resultados. Mas tu tem que ser comprometido. Tu tem que procurar entregar o teu melhor. Sempre não, o melhor. Não o que é possível. Plagiando o professor Cortella, né? Entrega o melhor e não o possível. Exatamente. São coisas assim, tem coisas que são, como é que vamos dizer, tem coisas que são alcançáveis, tá? Com o teu trabalho, e tem coisas que não adianta tu sonhar se tu não produz, né? Claro. Né? E eu vejo muito isso, as pessoas elas querem resultado, mas não produzem, né? E corretor é muito isso, né, cara? Tu tem que trabalhar, tu tem, se tu me permite, em cima de disciplina e comprometimento, eu te dou 2 exemplos que aconteceram bem recentes comigo. Sim. Tá? Fevereiro, por exemplo, agora, fevereiro desse ano, tá? Geralmente fevereiro é um mês fraco para o corretor, né? É um mês bem fraco, complicado. Janeiro, fevereiro é mês assim. Eu tenho a média de todas as minhas vendas desses quase 14 anos. Eu tenho tudo planilhado, né, cara? E eu tenho, assim, o máximo que eu consegui fazer de negócio em fevereiro foram 2 vendas, assim, né, cara? Esse ano, que aconteceu, feriadão de carnaval, teve feriado, todo mundo vai pra praia, aquela coisa toda, tá? Eu tava com clientes no giro, cara, né? Eu abdiquei de viajar, passar o feriadão na praia, né? Para trabalhar esses clientes que estavam no giro, clientes quentes, né? Negócios quentes. Resultado disso, 3 vendas em fevereiro. 3 vendas em fevereiro. Tá? Aí, seguinte, tu vê o que é o comprometimento de uma pessoa que quer. Tá? Eu faço aniversário dia 28 de fevereiro. Tá? 8 dias depois do que eu faço dia 20. Legal. Pisciano? Pisciano. Emotivo pra caramba. Depois aí minha esposa é muito minha parceira, né, cara? Muito, ela tem assim, e eu entendo muito assim que a nossa vida ela é muito cíclica, né, cara? O momento então tu tem que aproveitar o momento. Uma onda tá positiva. Tu tem que surfar, né, cara? Eu faço aniversário dia 28. Passamos o carnaval em Porto Alegre trabalhando. 3 vendas significativas, ótimo, né, cara? E aí, fevereiro. Bom, já que nós passamos o carnaval em Porto Alegre, então aniversário de 28 de fevereiro, faz tempo que a gente não vai para Garopaba, vamos passar o teu aniversário em Garopaba. Eu falei, beleza, combinado. Começou a surgir negócio, giro. Resultado do mês de março, 5 vendas em março. Eu fiz. Cara, é muito significativo. Para mim é muito significativo. 5 vendas no mês são bastante vendas. Muitas vendas. Então, assim, tu vê assim, ó, eu abdiquei de um feriadão de carnaval, me resultou 3 vendas.
Eu abdiquei de uma viagem logo em seguida, que seria meu aniversário, resultou em 5 vendas. Em 2 meses de comprometimento total, resultou 8 vendas. Então, eu digo, isso se chama comprometimento. Sem entendeu? dúvida, sem dúvida. Então, focado nisso, em atender o cliente independente. Cara, o feriadão de carnaval, galera, não, cara, eu estou com um cliente, eu vou atender esse cliente, né? E assim foi. Né, cara? E se o cliente está interessado, né? O mais difícil é tu ter um cliente. Tu Exato. tens o cliente interessado em Exato. visitar, em comprar Exato. naquele feriado, tu não pode perder a oportunidade. Não, até porque nós não temos feriado, né? Eu acho que o corretor é exatamente isso, né? Além do comprometimento e disciplina, eu acredito que tu tem que ter essa situação assim, tu tem que trabalhar muito. Nós estamos falando para os novos, né? Claro. Tu tem que ter muita dedicação, tu tem que te dedicar muito, tu tem que estudar muito, né? Tu tem que tentar ser o mais profissional possível, tu tem que transmitir isso para o teu cliente, né, cara? Eu sempre digo assim, o momento que tu faz, assim, o corretor de imóveis hoje, que ele, de repente, ele consiga transmitir isso para o seu cliente, que ele é um profissional, né? Ele vai ser visto por outros olhos, né? E esse cliente, ele vai, de repente... A gente nunca sabe o tempo do cliente, né? A gente Claro, tem hoje uma cada um tem uma jornada. Né? Uma jornada, né, cara? A gente hoje consegue, pela experiência, a gente já consegue adequar assim, bom, esse aqui é um trabalho mais a longo prazo, esse aqui está mais maduro, esse aqui está... coisa. Então, acho que é tudo muito momentâneo. A gente não pode perder essas oportunidades de dar o melhor de nós para o cliente, Sem né, dúvida. cara? Sem então, dúvida. essa questão, acho que o comprometimento, a disponibilidade nossa, ela é diferente. Nós temos que estar sempre disponíveis para atender o nosso cliente, seja num feriado, seja num final de semana, qualquer dia. Nós somos corretores de imóveis, nós somos prestadores de serviço. Eu acho que essa observação ela é fundamental. Nós trabalhamos com prestação de serviço. Perfeitamente. Né? E aí tu comentaste um negócio. Eu tenho um pouquinho menos de tempo de mercado do que tu. Mas quando eu entrei, um corretor que já tinha bastante tempo de mercado, dentre algumas lições ali, algumas dicas que ele me deu, ele me comentou uma uma das que eu não esqueço, que é na corretagem, sábado é segunda e domingo é terça. Legal. Né? Então, por que eu quero dizer com isso aí? Eu repito muitas vezes para quem pensa em entrar na corretagem. Pô, tu pensou em atuar nesse ramo, ou tu recém começou a atuar nesse ramo, e sábado e domingo tu quer estar de folga, quer estar viajando, corretor de imóveis, cara... Não funciona. Tá no mercado errado. Tá no mercado errado. Exatamente. Por quê? Porque sábado e domingo é que a coisa acontece. Aqui. A maioria das visitas acontece, não quer dizer que são todas, obviamente, mas muitas das visitas, porque os clientes estão trabalhando durante a semana, eles têm a disponibilidade de visitar no final de semana, né? Exatamente. E aí, Padilha, falando aí desses 14 anos, né? Tu certamente viu a forma de trabalho, né? Eu não vou dizer o dia a dia, mas a forma de trabalho da corretagem mudando. Né? Ela foi tendo formas de trabalho, foi tendo um período que era de determinado jeito. Fala um pouco aí do que tu lembra assim, de ter revisto assim, ao longo desse tempo todo aí. Eu acho... Quando eu entrei na corretagem, a arma que o corretor tinha, além do telefone, né, era o e-mail marketing, né, cara? Disparo de e-mail marketing. Disparo de e-mail marketing, né, cara? Era uma coisa louca, assim, né, cara? Mandava o e-mail marketing, recebia o retorno de e-mail marketing, inclusive as pessoas marcando visita pelo e-mail. Era uma coisa assim, raramente um cliente, daí tu entrava, o teu telefone para contato, para de repente acontece uma eventualidade, mas era tudo por e-mail, era uma coisa assim, de ter contato. Porque nem eu te falei, né? Eu nunca fiz a questão da oferta ativa, é totalmente fora do meu perfil, eu não gosto, eu acho muito, muito vazio, assim, sabe? Então, claro. Então o e-mail marketing era a minha arma, assim, que eu tinha. E deu muito certo para a época, né, cara? E hoje eu vejo, assim, uma transformação fantástica, assim, gigantesca, né, cara, que é a internet, né, cara? A informação do jeito que ela é exposta, né, cara? Então, assim,
É muito positivo isso, muito positivo, positivo demais, assim, hoje, assim, e até digo, assim, o corretor, ele tem que explorar isso a seu favor, né, cara? Ele tem que explorar. Afinal de contas, assim, é uma vitrine, aquilo ali, tu pode fazer aquilo uma loja tua. Tu não pode ficar fora disso aí. Não tem como hoje você ficar fora das redes sociais, não tem como, principalmente o corretor. O corretor, obrigatoriamente, ele tem que estar nas redes sociais. Por isso que eu sempre digo, ele tem que estar nas redes sociais, mas ele tem que ter muito cuidado com o que ele posta nas redes sociais. Claro. Ele tem que ter esse cuidado, né? Porque, como nós conversamos, ele é um prestador de serviço. E os clientes, assim como os corretores procuram informações dos clientes... Exatamente. Os clientes, entram muito mais, e também procuram informação do corretor. Com certeza. Se a gente for pensar em termos de redes sociais versus tecnologias, a gente vai se dar conta que hoje tu fala com alguém no WhatsApp, meia hora depois ela tá aparecendo de sugestão para ti no Instagram, no Facebook, por mais que a gente use menos, mas ela tá lá aparecendo de sugestão para ti, né? Exatamente, é uma coisa muito louca, né? E mais para mim ainda que sou coroa, né, cara? Então, a evolução foi muito assim, né, cara? O WhatsApp é uma coisa que... Quando que eu imagino, na minha, não existia isso, né, cara? Hoje tu tem a opção do WhatsApp, tu pode conectar com o cliente em qualquer lugar, qualquer momento, assim. Então, tu pode mandar um link do imóvel, tu pode mandar uma apresentação do empreendimento por WhatsApp. É uma facilidade hoje que você tem de ferramentas hoje para ser bem sucedido na corretagem. Tu só tem que saber usá-las, né? Usá-las, né? Mas eu ressalto uma coisa, essa é uma observação que eu vejo muito, assim. Eu acho que apesar desse avanço da tecnologia, das informações que nós temos na internet, né, cara, nada vai substituir o presencial, no nosso caso, né? Nós somos, vamos dizer assim, uma peça-chave para um bom negócio, para um atendimento personalizado com o cliente, né, cara? Então, a presença do corretor, a figura do corretor, ela é insubstituível, não tem como, né, cara? Então, assim, e outra coisa que eu me refiro até, Roger, em relação à questão de informação de internet. Hoje, o corretor ele tem que estar muito bem preparado. Ele tem que estudar muito, muito. Porque dependendo... Hoje, o cliente ele tem toda a informação ao seu alcance. Ele entra no site de construtora, ele vai ver lá qual é a aprumada do empreendimento A, B ou C, ele vai ver a posição solar... Enfim, o imóvel, ele tem informação de metro quadrado da região A, B, C ou D. Se o corretor não estiver bem preparado, se ele não estudar, se atualizar, o cliente sabe mais que ele. É verdade. E aí acabou. Né? E aí acabou a tua chance de vender, né? Acabou a tua chance, né? Tu tem que ser profissional. Então, o estudo, eu acho que faz muito, principalmente hoje, né? Tu tem que estar muito, muito, muito atualizado, sempre te atualizando do que está acontecendo. Legal, isso. Bacana. E aí, pegando em cima disso aí, do estudar, dessa dinâmica toda que tu está falando assim, conta para nós um pouco como é que é o teu dia a dia, tua rotina aí enquanto corretor de imóveis aí. Eu digo assim, eu sinto pena que eu acho que o dia para o corretor de imóveis não teria que ter 24 horas. Ele teria que ter mais horas. Faltam horas, né? Tem dia que faltam horas. Para mim, eu vejo assim, Roger, sabe? Porque é muito... Eu vejo assim, ó, sempre vai... Se você é um bom... Se tem essa situação, como eu te falei, de comprometimento e disciplina, claro, sempre tu vai ter serviço para realizar. Sempre vai ter. Eu digo por mim, assim, o meu começo do dia, sem contar lá minha atividade física, eu vou de manhã bem cedo, né? Eu começo minha atividade lá 7h30, 8 horas, mais tarde eu já estou na frente do computador. Eu tenho que fazer todos os dias, eu faço atualização dos status dos meus clientes. Todos os dias. Atualização, status dos meus clientes. Tá? Eu tenho que fazer atualização dos imóveis, né? Os teus agenciamentos. Os meus agenciamentos. Eu tenho que entrar em contato com o cliente para ver a situação desse imóvel. Se, de repente, a gente vai mudar o valor, se esse imóvel foi vendido por outra imobiliária. Eu tenho que atualizar o nosso sistema. Então, assim, além do trabalho Padilha, eu tenho o trabalho imobiliária também, né? E no momento que você tem... Eu, graças a Deus, hoje tenho uma carteira bem interessante de clientes, então eu tenho que ser muito rigoroso, claro, para não deixar nada passar. Né?
Então, assim, atualização diariamente do status de cliente, atualização de imóveis, né? Da situação atualizada do imóvel, porque eu acho também que isso é muito importante para um corretor que ele queira alcançar eu não vou dizer um sucesso, que ele queira atingir um respeito no mercado. A questão da informação, principalmente dos teus agenciamentos, elas têm que ser corretíssimas. Fidedignas, né? Não pode existir falha nenhuma nessa informação. Tá? Tanto que, assim, eu faço um trabalho hoje, assim, eu trabalho muito a divulgação, inclusive, eu acho até uma coisa que o corretor tem que ter hoje, a internet, né, cara? Trabalhar as redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, eu invisto muito nisso, né? E a prioridade, por exemplo, do meu Instagram é vender os meus agenciamentos, que é do meu cliente. É tu trabalhar, né? Tu fazer aquela divulgação extra, além do trabalho orgânico que a imobiliária faz. Tem aquele que é o teu trabalho, o teu investimento, a tua divulgação. Total. E que, obviamente, tu escolhe, por óbvio, os teus AGs. Porque eu tenho o meu cliente ali, que de repente ele fez um upgrade comigo e eu estou vendendo o imóvel dele. Ou ele vai depender da venda daquele imóvel dele para fazer o upgrade. Outro, claro. Então a prioridade sempre vai ser o meu cliente. Então eu invisto, eu patrocino isso, né, cara? Então eu tenho que ter um controle real da situação desse meu agenciamento, né, cara? Sim, realmente uma curadoria. Exato, né, cara? Que hoje se vê muito, né, cara? Infelizmente se vê muito no mercado. As pescarias, né, cara? Entra no site, tá lá o imóvel, daí tu vai entrar em contato com o corretor. Esse imóvel já foi vendido, mas eu tenho outro aqui no mesmo prédio, um parecido. Cara, isso para mim é picaretagem, cara, sabe? E isso eu acho que é muito desagradável tu passar isso pro cliente. Porque o cliente sabe hoje, né, cara? Porque tem assim, como eu te falei, assim, hoje ele tem essas informações. Então, assim, ele sabe que, de repente, se tá um imóvel que tá lá, porque como eu vejo, né? O corretor deixa lá para ele captar cliente, né? Então, geralmente é uma barbada, né, cara? Que nós, corretores, sabemos que está muito fora da realidade. Mas aí o cliente, uns sabem e o outro não, vai lá, normal, né, cara? Mas eu, para mim, isso é picaretagem. Acho que não condiz nada com a nossa profissão. Mas cada um escolhe o jeito que quer tocar o seu trabalho, né, cara? Entendi. Boa. E, além disso, os agendamentos de visitas, né? Os agendamentos de visitas que são semanais, né? Reuniões com clientes, né? Eu procuro sempre marcar as reuniões presenciais para ter assim o olho no olho. Eu acho que é muito importante essa. Baita dica. Olho no olho. Nada. Se não tem opção, vamos fazer online, ok. Mas eu prefiro sempre a reunião presencial, a assinatura presencial, porque assim tu tem o contato com o teu cliente e no momento que o cliente te conhece é o momento que ele vai começar a te conhecer como profissional. É onde ele vai começar a te confiar em ti como profissional. E eu acho que é uma dica preciosa que tu falou agora, porque tu tens mais um momento de troca com o cliente, né? Tô falando do momento que tu falou, a assinatura, que tu privilegias as assinaturas presencialmente. Sempre. Né? A gente acaba tendo jornadas aí que muitas vezes os profissionais parece que querem exatamente o contrário, né? O pessoal parece que não faz questão de estar junto com o cliente, né? Não, tudo bem que o mercado mudou, a gente... período pós-pandemia, ou durante a pandemia e pós-pandemia, a gente passou a fazer assinaturas digitais, coisas que nunca havíamos feito antes, né? É válido, é muito legal. E é útil, e é válido, legal, e a maioria das assinaturas hoje são virtuais, não são presenciais. Exato. Mas a maioria são assinaturas digitais. Mas, independente da maioria das assinaturas serem digitais, uma coisa é ser porque é o natural. Acabou desenvolvendo, né? O cliente pode ter uma parte que não mora aqui. Obviamente, assinar digital facilitou. Muito. Mas outra coisa é não, eu assino só digital porque dá menos trabalho. Claro. Aí tu perde um momento, tu perde uma oportunidade, que é de tu tá criando mais ainda o match com o cliente, né? Que nem tu falou. Exato, cara. Por isso que eu digo que o online ele nunca vai substituir o presencial. Por causa disso, né, cara? Não tem como, tá? E essa questão, para mim, o olho no olho, ela é, para nós, profissionais do mercado imobiliário, eu digo que é essencial. Porque você vai conhecer o cliente, né, cara? Tu vai
conversando no olho, tu vai ver qual é a necessidade dele, né? O que ele mais valoriza. Tu pode fazer perguntas mais pontuais, tu pode ouvi-lo mais, porque o grande lance é tu ouvir, né? Não tu falar, né, cara? Quanto mais tu ouve, mais tu vai aprender, né? Isso em tudo, né? Então, para tu falar mais, tem um podcast aqui, né, do Imóveis Lifecast, aí tu vem e fala. Então, assim, é a grande oportunidade ali, quando tu tá no olho, eu acho que é muito importante isso, porque assim, e nós somos piscianos, né? Então a gente sabe o quanto é importante o contato, né? A visibilidade, a conversa. E hoje eu vejo essas coisas assim, muito online, a assinatura de... Cara, eu acho fantástico. Ano passado eu tive a oportunidade de assinar um contrato com um cliente meu em Tóquio. Então, assim, não teria como assinar, né? Seria impossível. Teria mandar um CD. Com certeza ia dar um jeito, um SEDEX, uma função. Mas eu assinei o contrato digital, o cara em Tóquio. Então, assim, e foi assim um perrengue, porque o fuso horário é totalmente diferente. Então, assim, aí eu, mais uma vez, meu comprometimento, eu conversava com ele, para ele era dia e para nós aqui de madrugada. Né? Mas, cara, eu atendia ele de madrugada, né? Faz parte do teu serviço. Faz parte do meu trabalho, exatamente, né, cara? Então, é isso, assim, temos que ter esse contato, né? E, além disso, principalmente as questões de visitações, agenda de visitas, principalmente para finais de semana e feriados, né, cara? Que eu procuro, vamos dizer assim, até numa quarta-feira, estourando na quinta, eu entro em contato com esse dinheiro, com o cliente, para montar exatamente essa logística, como eu vou trabalhar no final de semana. Porque tem aquela questão, tem questão de deslocamento, tem questão, de repente o cliente quer ver 3, 4, 5 imóveis, eu tenho que montar uma logística, a gente sabe, eu tenho que entrar em contato com o agenciador, tenho que entrar em contato com o proprietário, Tu tem muitos operadores dentro daquela questão. Não depende só de ti, né, cara? Não depende só da gente, né? Então eu procuro aí, até máximo estourando até quinta-feira, eu já estar com esses agendamentos quase que alinhados para o final de semana ou feriado. Então, excelente. É isso que eu faço no dia a dia. E a gente sabe que isso demanda bastante tempo, envolvimento. Muito tempo. Né? E fosfato aí dos corretores para fazer esse desenho da logística, né? Sim. E aí agora é o seguinte, gente, fazer uma pergunta aqui que é importante, tá? Que dica de ouro, se fosse assim, aquela de ouro, né? Pra gente considerar assim, que dica de ouro tu poderia compartilhar aí com os nossos ouvintes, com os nossos colegas, né? Ao longo aí desses 14 anos e ao longo de algo que eu vou falar depois na sequência ali, mas fala para nós aí. Cara, eu acho que dica de ouro, eu acho que teriam várias dicas de ouro. Várias. Ficou melhor. Várias, eu acho que sim, sabe? A primeira delas, eu acho que assim, é tu ter ética, transparência e verdade no que tu faz. Eu acho que o momento que nesses 14 anos eu vi muito o oposto disso. Então eu digo assim... Lamentavelmente, infelizmente. Então eu digo assim, a primeira coisa, o corretor de imóveis ele tem que ser ético, ele tem que ser transparente e ele tem que ser verdadeiro. Isso seria a primeira dica, né, para ser um bom corretor de imóveis. Excelente. Né? A segunda dica que eu diria para ti, ser um profissional. Mas quando eu falo profissional, é você ser um profissional especialista. Especialista no teu nicho, né? Especialista no teu comprometimento profissional com o cliente. Né? Tu tem que ser muito profissional. Muito profissional. O cliente tem que te ver como um profissional, um prestador de serviço que conhece realmente o mercado imobiliário. Então, tu tem que estudar muito. Então, assim, tem que estudar, não tem outra forma. Não tem outra forma de tu prosperar um sucesso sem estudo. Não vai cair uma coisa assim, eu quero comprar um imóvel. Nós fizemos simplesmente uma análise assim, se nós perguntar para todos os corretores, vamos pegar só do nosso Porto Alegre, tu prefere vender um empreendimento, atender um cliente Minha Casa Minha Vida ou um cliente alto padrão? Todo mundo vai dizer, a grande maioria vai dizer alto padrão. Alto padrão. E aí eu pergunto assim, tu está preparado para atender um cliente de alto padrão? Né? E outra coisa, e pouco sabe, e corretores que vendem Minha Casa Minha Vida, de repente eles ganham muito mais
do que um corretor que está tentando vender um alto padrão. Excelente, isso aí. Então, assim, tu tem que saber, assim, por um momento que tu estuda, te aprofunda, tu te torna um especialista, né? Porque o cliente tem que te ver como autoridade. Eu vejo assim, tu é autoridade, tu é um profissional. Tu é um profissional que trabalha no mercado imobiliário. Se o cliente tiver alguma dúvida referente ao mercado imobiliário, ele tem que te questionar a ti. E tu tem que estar pronto para respondê-lo. Ninguém procura um serviço de um profissional que ele não acredite que é um bom profissional, né? Tu não procura, eu não procuro, os nossos ouvintes, ninguém procura. Claro. Mas o teu carro estragou, tu procura ir num bom mecânico. Né? Sem dúvida, né? Não interessa o profissional, né? Um dentista, um advogado, um médico, não interessa. E o corretor de imóveis é assim também. Nós temos serviço com profissionais. E o corretor de imóvel ele tem que se ver assim. Entendeu? Ele tem que se ver assim, como profissional. Ele tem que passar isso para o cliente. O cliente tem que ver ele como autoridade do mercado imobiliário. Se nós formos, por exemplo, se tu pegar nos Estados Unidos, o corretor de imóvel ele tem tanta moral quanto um advogado, né? Quanto um outro profissional liberal. Aqui não, aqui já fica aquela coisa. Por quê? Porque quem estraga isso é o mau profissional. O mau profissional. E nós temos que elevar a régua disso. E como é que nós elevamos a régua disso? Se aperfeiçoando mais. Nós temos que estudar mais, estar mais preparado. E é aquela coisa, né, Roger? Quanto mais tu aprende... Quanto mais eu sei, mais eu sou. Mais eu sou, exato. Então, assim, e não tem limite, né, Roger? Até pela própria situação hoje, como se vive, né, cara? Por exemplo, hoje, o momento que nós estamos vivendo de economia, né, cara? Nós, do mercado imobiliário, sabemos que isso aí vai passar. E nós já passamos por situações semelhantes em outros anos. Não, e teremos notícias positivas na semana que vem. Então assim, mas o cliente não, eu perdi 2 negócios homéricos esse ano porque deu o governo tal. Sim. Não, então, assim, mas nós estamos acostumados com isso. A gente sabe que isso aí é ciclo que vai passar. E isso nós temos que transmitir para o nosso cliente. Nós temos que transmitir que o momento é esse, é para isso, para aquilo, né? É hora de recuar, é hora de investir, né? Para quem está mais acostumado com o mercado econômico brasileiro, tem isso muito claro. O nosso mercado se movimenta e se comporta em ciclos. Exatamente. E por isso que eu digo assim, além de tu estudar sobre o mercado imobiliário, o corretor, ele tem que estudar economia. Sem dúvida. Ele tem que ter um tempo, né, do dia para estudar economia. Ele tem que estar por dentro disso. Do que está acontecendo. Do que está acontecendo. Do que é a tendência, do que são os próximos passos. Exatamente. Ele tem que saber quanto é que está uma taxa Selic, ele tem que saber quanto isso influencia num imóvel, numa parcela, entende? Ele tem que saber o que é NCC, o que implica... Então, tem uma série de coisas, de informações que o cliente muitas vezes é carente, ele não sabe disso. E tu, muitas vezes também profissional... não tem obrigatoriedade de saber, né? O Sim, cliente não tem a obrigatoriedade. consequência é nossa, né? Mas a gente não pode omitir isso. Então, nós temos que estar preparados para passar essa informação. Claro. Né? Por exemplo, você vendeu um imóvel na planta para o cliente, né? A parcela mensal ela tem correção do INCC. Tu tem que informar isso para o cliente. Tu não pode dizer, tu tem parcela aqui de R$ 1.500 ao mês. Teu negócio fechou aqui 4 de 10 e 36 parcelas de R$ 1.500. Não. Seja verdadeiro, seja honesto. E complementa, né? Tu seja verdadeiro, honesto, fala que tem e explica por que há aquilo. Por que aquilo deve existir. Ele deve existir, exato. Né? Aí, por exemplo, é estudo, né? Tu pergunta, o que é NCC? Não sei. O cliente não precisa saber, mas tu, corretor de imóveis, tu tem que saber para ter argumentação para explicar para ele da forma mais clara e verdadeira, né, cara? Isso aí. Legal, muito legal. E Padilha, vamos lá. Tu atua e tu falou há 8 anos numa das maiores imobiliárias de Porto Alegre, né? Que tem um corpo de vendas aí, a grosso modo, de 400 profissionais. Né? É um corpo de vendas grande, gigante. Muita gente. É muita gente, é bastante gente. Uau. E tu foste nos últimos 2 anos, né? Tanto 2022 quanto 2021, o campeão de vendas, né?
dessa imobiliária, da Foxter, né? E como eu disse, dentro de uma jornada com o Mundaréu de colegas, entre aspas, aí, concorrentes na busca por ser o campeão, né? Conta para nós aí qual foi aí o segredo, a que tu atribui o segredo deste sucesso. Primeiramente, Roger, assim, eu nunca imaginava que ia ser em 2021 campeão de venda da Foxter, até porque, assim, que nem tu falou, assim, são mais de 400 corretores, né, cara? Enfim, eu cheguei ao campeonato em 2021, então quando eu fui agora bicampeão em 22, foi uma coisa que eu vi assim, foi surreal, né, cara? Mas tudo, eu acho que nada acontece por acaso, né, cara? Nada acontece por acaso. Assim, é muito trabalho, eu trabalho muito, tá? Sim. E eu, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que eu posso dizer assim, eu amo meu trabalho. Eu amo meu trabalho. Eu amo ser corretor de imóveis, né? Um dos maiores prazeres que eu tenho hoje, né, é atender o meu cliente. Né? Eu acho que quando eu falo assim, relacionamento é tudo. O relacionamento com um corretor de imóveis é ouro, cara. É muito mais que tráfego, é muito mais que internet, é muito mais que tudo. Relacionamento é venda. Né? Então, assim, por isso que eu além de amar meu trabalho, eu amo atender meu cliente. Eu tenho prazer em atender. Eu tenho esse prazer. Tá? Que legal. E isso, para mim, independente de qualquer dia da semana, qualquer horário. Né? Porque, assim, eu atendo cliente 11 horas da noite. Né? Eu estou vendo um filme... Tu estava atendendo o cliente do Japão lá de noite. Então, isso para mim, mas assim, isso não é... Como é que eu vou dizer para ti? Isso não se torna uma coisa cansativa. Não é um fardo, né? Não, cara, é uma coisa muito prazerosa para mim. E o fato desses 14 anos, eu faço hoje uma análise, né, cara? Eu tenho clientes hoje que eram lá da Rial, quando eu comecei. Eles são hoje meus clientes. Por quê? Porque aquilo que eu te falei, o corretor ele tem que criar uma marca. Porque qualquer lugar, por exemplo, se a Foxter hoje, se ela me demitir, eu for para outra imobiliária, os meus clientes vão comigo. A marca Padilha vai continua. Comigo, entendeu? Então, acho que é muito importante. Quando eu digo que nós temos que ter ética, transparência e verdade, isso é um dos prêmios que você tem. Né? Fazer o que gosta, ser verdadeiro com o cliente, porque assim, o meu bem maior é o meu cliente. Tá? Outra coisa, eu não vejo meu cliente como cifrão. Entendi. Eu vejo meu cliente como ser humano que quer ser atendido por mim. Entendeu? A comissão, os honorários, cara, é consequência lá na frente. É consequência do que tu vai fazer. Eu não estou nem um pouco preocupado. Sinceramente, eu não estou preocupado. A minha preocupação é atender da melhor forma esse cliente. Tá? E quando eu falo esse cliente, Roger, eu me refiro assim, o cliente de 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, ele vai ter a mesma atenção do Padilha, a mesma dedicação, ele vai ganhar o mesmo presente no dia da assinatura que eu dou para todos. Legal. Tá? Eles vão ganhar a mesma coisa. Eu não tenho discriminação. Para mim, todos são clientes, porque eu vejo isso como seres humanos. Eu acho que o grande lance é tu ver assim, tu tá lidando com seres humanos. Tá? O teu cliente é um ser humano. Claro. Então, ele merece, de toda forma, o meu melhor atendimento. Ele merece tudo que eu puder fazer de melhor para ele, eu tenho que fazer. Porque assim, nós estamos falando de um valor agregado muito alto, né, Roger? A gente já falou isso em outros episódios, né? Cara, então assim, cara, são conquistas, né, cara? Eu assinei um contrato na semana retrasada, né, que a cliente falou para mim, isso aqui são economias que eu deixei de ir à festa e comprar botas. Tu vê? Isso é emocionante, né, cara? Tá? Então, assim, te toca isso. Não, e tem muitos cenários, né? Tem outros clientes que dizem, isso aqui é economia de 15 anos, 10 anos, cara, de uma vida. Então, assim, tu tem que ser muito profissional, porque tu tá lidando com essas emoções, né, cara? E qual é o maior patrimônio que um ser humano pode ter? É um imóvel. É um imóvel, eu já falei disso em outros episódios, né? É o maior patrimônio que um CPF de uma vida normal pode adquirir. Com certeza. Né? De vidas normais, né? Exato. É um imóvel. Exatamente. Então, assim, eu me dedico ao máximo para esse cliente. Eu acho que eu não digo que é sucesso, né, cara? Mas eu acho que é por aí.
Eu amo o que eu faço, eu adoro atender meus clientes, eu tenho prazer em atender o cliente. A minha esposa até brinca comigo, né? Eu sou pisciano e eu sou muito emotivo, né, cara? Eu sou muito emotivo, muito emotivo. E eu me envolvo muito numa negociação, eu vivo muito a negociação, né? E quando nós vamos assinar o contrato, eu sinto uma sensação tão grande quanto Está mais emocionado que os clientes. Né? Bom, aí tu passa por situações fantásticas, né? Mês passado, a cliente, ela chorou e me abraçou. Cara, não existe comissão, tá, que pague isso, cara. Não tem. Tá? É cliente, assim... Aí tu tem muitas... Hoje, graças a Deus, eu atendo famílias inteiras. Sim. Tá? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muita indicação. Tá? Então, assim... Cara, isso é muito... Não tem preço que pague isso. Né? E isso é uma coisa legal que nem todos os profissionais conseguem. E se a gente for pensar assim, tu tem famílias que tem o advogado da família, que tem o contador da família, tem o médico da família. Sim. Tu tem famílias que tem o corretor da família. Né? E hoje mais ainda, né? Que todo mundo quer ser corretor. Né? Né? Mas não é o corretor na família, é o corretor da família. Exato. Né? Mas tu falou antes que tu não sabe se isso é sucesso. Não, eu vou te falar aí ao longo da minha experiência aí de jornada de mercado, sim, isso é sucesso e tu tá de parabéns por isso. Legal, cara, agradeço. Mas eu acho assim, Roger, quando eu faço isso coração totalmente aberto, sabe, cara? Assim, eu acho... Eu me considero muito profissional, claro. Muito profissional, tá? E eu te digo assim, eu estou em constante aprendizado. Eu não paro no tempo, assim. Apesar da minha idade, eu sou um coroa, né? Claro que eu não tenho a dinâmica de um gurizão aí de 20, 30, 40 anos, né? Mas eu estou sempre aprendendo e sempre tentando me melhorar para dar o melhor para o meu cliente, porque eu acho que todo cliente nosso, ele merece o melhor de nós, sem profissionais. Dúvida. Sem dúvida. Nós temos que ver assim. Por isso que eu digo, esse impacto que eu vejo assim de certos profissionais que só se preocupam com a comissão, tá? Isso aí, cara, para mim cara, não cai bem. Não cai bem. Não cai bem, assim. Uma, porque, assim, nós estamos lidando com seres humanos, né, cara? Eu acho que nós estamos trabalhando, de repente, que nem esse, nós estávamos conversando um pouco, com economias de anos para uma aquisição do patrimônio maior que ele vai ter na vida. O outro, de repente, que está fazendo... Eu tenho hoje cliente que já está migrando lá para o terceiro imóvel, fazendo upgrade. Legal. Começou lá com um dormitório, um estúdiozinho, foi para um de 2 e agora já está migrando para um de 3. Cara, não tem satisfação maior que isso. Tu acompanhar... Tu está acompanhando, né, o crescimento daquela pessoa ali. Tu recebeu uma foto de um cliente teu fazendo a mudança. Chegou um grande dia. Tá? Agora, há pouco tempo, eu assinei o contrato de uma cliente minha de anos, que ela foi uma das que fez um upgrade, um alto upgrade, ela saiu fez um upgrade bem considerável. Ela estava grávida e o bebê veio antes. Né? E ela pegou e me mandou uma foto do bebê. Olha quem chegou antes do esperado. Cara, não tem preço uma coisa dessa, cara. Né? Assim, tu começa a fazer parte da vida dessa, porque querendo ou não, tu faz parte dessa vida das pessoas. Sem dúvida. Tá? Então, assim, eu acho que além da nossa... Por isso, assim, eu digo assim, a melhor profissão que existe, uma das melhores profissões do mundo, é ser corretor de imóveis. Eu amo ser corretor de imóveis. Que legal. Eu amo demais o que eu faço, né, cara? É bom demais, assim. Eu acho que isso tudo que tu falou, assim, passa, se fosse escolher assim, Roger, escolhe uma palavra que fale, que resuma, ou que tente resumir o que o Padilha falou aí nessa última colocação. Relacionamento. Essa é a palavra, relacionamento, né? E por outro lado, ali tu falou enquanto profissional, um detalhe que eu comento com frequência, que é o seguinte, tu tem que todo dia estar aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa que tu não sabia ontem. Se for no âmbito profissional, ok. Se for no âmbito pessoal, ok também. Sim. O importante é tu adquirir algo de conhecimento novo hoje que tu não sabia ontem. Né? Eu acho que isso é fundamental, isso para o aspecto profissional, que é o nosso papo aqui, óbvio, sim, mas ele vai além disso. Sim. Né? Eu acho isso muito legal. E ter humildade, né, Roger, para isso, né? E sabe, sim, porque tem pessoas que se acham
o máximo já, né? Que sabe tudo? Sabe tudo. Não, cara, tu tem humildade, eu acho que isso é outra situação que a gente pode enquadrar em qualquer uma daquelas perguntas que tu perguntaste. A humildade tem que estar conosco, cara. Nós temos que ser humildes. Tem que ser muito claro que somos eternos aprendizes, somos neófitos do conhecimento, estamos em busca do conhecimento constante. Exatamente, aprendizado constante. E isso o cliente tem que sentir isso em ti, essa tua verdade. Tá? Por isso que eu digo, uma daquelas primeiras palestras, eu falei assim, ó, corretores, tu tem que ser honesto com o teu cliente, tu tem que ser honesto com os teus colegas de mercado e tu tem que ser honesto contigo mesmo. Tu tem que ser honesto. Porque se isso não está acontecendo, cara, tu está no lugar errado. Excelente. Infelizmente, tu está no lugar errado. Tu não pode ser corretor. Vai fazer outra situação. Vai para outra atividade. Tem bastante atividade. O que não faltam são atividades. Exatamente. Ainda mais nos dias de hoje, né, cara? É verdade. Isso aí. Mas muito legal. Legal foi... Eu acho que foi sensacional esse nosso bate-papo, assim, Padilha, trazer esse conteúdo que tu trouxe, esse viés aí, muito de quem está na ponta da lança, né? Isso é muito importante, é muito relevante. Então, queria te agradecer por esse tempo, por esse bate-papo, né? Dizer que foi uma satisfação, né? Ficar aqui conversando contigo e dizer que espero que a jornada seja longa ainda, aí tem bastante, né? Tá dizendo, sou coroa, mas tem bastante lenha para queimar ainda nesse mercado aí. Eu acho que esse é um dos privilégios que nós temos, né, Roger, na nossa profissão, né, cara? Muito democrático. Eu digo assim, o corretor é meritocracia, né, cara? O que tu produz, assim, aquela coisa, né? Planta que tu vai colher, né, cara? Assim, vai assim. Por isso que eu digo assim, o corretor ele não pode ser imediatista, pode ser alguma, né, cara? E acho que para finalizar, assim, Roger, em cima disso tudo, assim, falando em cliente, corretor, venda, imóvel, né, cara? Eu acho que tem uma situação bem diferente que eu vejo, assim, também, que de repente só para título de instrutamento e fechar. Claro. O cliente ele compra imóvel com quem ele confia, com quem ele respeita, com quem ele acredita e com quem ele gosta. Exatamente. Tá? Então, assim, essa eu acho que é uma regra de ouro para a gente levar para ser presidente. Boa. Excelente dica de finalização ali. Legal. Muito obrigado mesmo, Padilha. Eu agradeço a oportunidade, foi um grande prazer estar contigo aqui. Cara, com certeza vai ser um dia que vai ser marcante na minha vida. Que legal. Né? Vai ser marcante, com certeza, que eu sou pisciano, né, cara? Então, muito emotivo. Eu vou guardar esse dia com muito carinho, tá? E te agradeço de coração a oportunidade que está me dando aqui de bater esse papo legal contigo aqui. Legal, a oportunidade foi nossa. Legal. Pessoal, e a gente vai encerrando mais um episódio, agradecendo aí a parceria da Sonido Produtora, da Evol Marketing Digital e pedindo que todos acompanhem o nosso episódio, né, no nosso canal do YouTube do Imóveis Lifecast. Também nos acompanhem no nosso Instagram, no @Imóveis Lifecast, no Spotify e demais plataformas. Até o próximo episódio. Famintos e famintas por conhecimento.